Olá, olá, para você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Gabriel Tripodi, o Podão, e estamos aqui para iniciar mais um episódio do podcast. Se hoje a convidada promete super especial. E já de antemão quero pedir a sua ajuda, a sua força aí para você compartilhar, deixar a sua curtida de onde você está acompanhando, né? Se é pelo YouTube ou se é por qualquer outro tocador de podcast, tá? Bom, lembrando mais uma vez que esse aqui é o podcast, né? O podcast oficial do Comunique-se em parceria com o Dino, um projeto inovador muito legal. E se você ainda é profissional, amigo da comunicação, não conhece os nossos serviços, os nossos produtos, entre em contato com a gente que a gente separou uma proposta especial para você, tá? Então acesse o link que está aqui na descrição e entre em contato com a gente, beleza? Bom, dito isso, né, já falei aqui até demais, é hora de apresentar a nossa convidada que hoje está especial, é uma honra receber ela aqui. Bom, ela é jornalista, colunista, empreendedora, ela está no ar toda sexta-feira na TV Cultura, 10 horas da noite, e hoje ela vai bater um papo muito legal, descontraído com a gente. Então, receba aqui com muito carinho, senhoras e senhores, Cris Guterres. Obrigada, Gabriel. Pô, eu que agradeço. Caramba, muito obrigado por estar aqui. Ó, galera, depois dessa apresentação, tô até me achando mais aqui, gostou? Gente. Adorei, já obrigado. fui bem recebida. Obrigado. Eu que tô feliz, você tá aqui, meu. A gente conseguiu até que enfim, Conseguimos. Né? A gente, e eu muito louca, né? Uma loucura de agenda, não sei o quê. Semana passada, Gabriel, vou chegar atrasada, mas não é hoje. Nossa, eu tomei um susto. Porque você mandou uma mensagem pra mim, falou, eu vou chegar atrasada. Eu falei, mas eu acho que ela tá confundindo, não é hoje. Aí eu fui bater, falei, vou avisar. Porque a gente tinha marcado, acho que primeiro dia 3, ou você sugeriu a data do dia 3. Era algo do tipo assim, né? A gente remarcou algumas vezes, né? Aí isso confundiu, mas estamos aqui. Estamos aqui, muito obrigado, tá? De verdade por estar aqui. Vamos bater um papo bem legal. Muita coisa, né? Jornalista, colunista, empreendedora, influencer também, né? Inclusive considerada em 2020 aí uma das figuras mais criadoras, mais criativas, né? Como é que é tudo isso, assim? Viver no meio de tudo isso é uma coisa que você sempre quis para sua carreira? Olha, eu acho que sim, eu sempre quis, mas eu acho que isso fala muito de mim sobre ser uma pessoa que não se furta de fazer o que acredita, que faz bem feito, ou de fazer outras coisas, sabe? Eu não tenho medo, esse lugar de que, eu vim para ser jornalista, eu vou até o fim, jornalista não, e eu vou fazendo. E as oportunidades aparecem, eu abraço e me jogo. E as coisas acontecem. Algumas coisas dão certo, outras não. Nem sempre eu sou tão feliz assim, né? Em tudo que eu faço. Nem tudo é tão primoroso. Nem tudo é tão reconhecido. Mas eu acho que eu faço, tudo que eu me proponho a fazer, eu faço com muito amor, com muita vontade, com garra. É o principal, e aí as coisas vão rolando. É o principal, vai rolando. Principal. E aí você começou na parte de jornalismo. Conta pra gente, quando foi o começo mesmo da Cris? O meu começo não é com jornalismo. Eu faço jornalismo, mas eu logo no meu início da faculdade, eu passei num concurso público de gestão pública para a Prefeitura de São Paulo. Olha. E eu atuei durante 16 anos na Prefeitura. Nossa, olha só. 16 anos. Eu saí da Prefeitura, eu pedi exoneração em agosto de 2019, outro dia, né? Um pouquinho antes da pandemia. E ao longo dessa minha jornada, desses 16 anos, eu fiz de tudo, de atender em balcão de posto de saúde, a coordenar a equipe em unidade de saúde, fui assessora de imprensa, eu fiz de um pouco de tudo. E eu tive essa possibilidade, acho que a prefeitura me permitiu me desenvolver, tá sempre entrando em vários cargos, fui promovida algumas vezes. Mas e o jornalismo acabou ficando um pouco de lado, porque é aquela coisa, né? Você tem um serviço público, então você tem um salário que é um salário garantido, num início de carreira, ainda mais jornalismo. Jornalismo é uma carreira que cara, como que eu posso dizer? Não quero nem usar a palavra difícil, mas ela é sacana com a gente. É muito. Ela é muito sacana, né? E eu ainda vivia naquele momento, que era aquele momento de transição, né? De uma mídia impressa para uma mídia online.
Muita gente sendo mandada embora. Aquela loucura. Aquela né? loucura. É exatamente aquele momento em que, não, de repente, não se precisa mais de diploma para atuar como jornalista. Qualquer pessoa que escreve pode atuar. E sendo uma pessoa que sempre quis trabalhar na televisão, mas que eu não era vista como o rosto que deveria estar na televisão. Porque eu não era não estava dentro do padrão que foi estabelecido porque deveria ser uma apresentadora naquele momento. A gente estava num país, no Brasil, aí, de alguns anos atrás, onde os 297 principais programas da televisão aberta brasileira, somente 2 eram realmente apresentados por mulheres negras. 297. É muita coisa, né? É uma porcentagem ridícula. E aí abriu essa oportunidade para mim na Prefeitura de São Paulo e eu fui me jogando, fui mudando eu fiz de tudo, até atender paciente falando inglês numa unidade de DST/AIDS. Eu fui indo, me jogando. Foi jogando. Mas nessa época você já tinha vontade de ir pra TV ou não? Sempre. A minha vontade de trabalhar na televisão, ela vem desde criança, na verdade. Porque minha mãe falava muito assim, você tem que fazer uma faculdade. E eu sempre me dei muito bem com comunicação, né? Eu sempre fui muito comunicativa, sempre falei muito e tal. E eu ali com os meus 8, um pouquinho mais, talvez, uns 11 anos, minha mãe falava que você precisa fazer uma faculdade, mas as referências que eu tinha dentro da minha família, das mulheres da minha família, eu venho de uma dinastia de mulheres que trabalhavam com um trabalho doméstico, né? Então eu falava assim, moça, fazer faculdade de quê? E quem eu tinha como referência naquela época era a Glória Maria, porque era... A televisão ligava e via ela e falava, puxa, vou fazer jornalismo. Até tem uma passagem muito interessante, porque uma das primeiras coisas que me impactou foi ela entrevistando a Madonna. E eu fiquei muito, assim, na época, muito emocionada, porque eu falava assim, eu era muito fã da Madonna. E eu pensava assim, meu Deus, se eu fizer jornalismo para ser igual a Glória Maria, será que eu vou entrevistar a Madonna? Naquela época nem eu imaginava que o tempo ia passar e que talvez existiriam outros astros, né, que eu poderia. Exato. Inclusive, aproveitando o né? gancho, né, tenho que te parabenizar pela sua ótima entrevista ao Cavaiola Davis. Muito obrigada, Podão. Não é a Madonna. Mas é a Viola Davis. É a Viola Davis. Né? E engraçado, pra mim, tem o mesmo peso, porque eu hoje sou tão fã da Viola como eu era da Madonna. Tenho a Viola como uma fã, né? Tudo bem que são áreas distintas, mas não tem como você não ser fã do trabalho dela. Não tem, assim. Ela é uma atriz fantástica. Eu acho que, se eu não me engano, não sei se eu tô falando uma besteira, eu acho que ela é a única atriz que recebeu o melhor prêmio de atriz no teatro, na televisão e no cinema lá nos Estados Unidos. Eu acho que não sei se tem outra. Mas se tiver também... Não tem problema, porque a Viola é a Viola. E aí ela é a primeira mulher negra, né, a receber esses 3 prêmios, né? Numa sociedade onde a gente sabe que, como ela mesma já disse, é impossível premiar atores negros porque as oportunidades para eles não são criadas, né? E aí, quando eu estava entrevistando a Viola, olha que louco, eu fiquei muito emocionada. E eu me lembrei daquele dia que eu vi a Glória Maria entrevistando a Madonna. E a Glória teve no podcast do Mano Brown, e ela fala, né, da entrevista da Madonna. Ela fala um pouco ali daquela coisa da entrevista. E eu vivi exatamente a mesma coisa. É aquela entrevista que é rápida, que a gente tem que emocionar. Aquele inglês que a gente acha que é uma porcaria. É difícil mesmo. E aí controlar aquela emoção de fã, né? Porque assim, então, também tem uma fã ali, eu só né? me preocupo com isso. Eu me preocupei muito com isso. Porque assim, se chegar na frente, acho que eu não conseguiria nem dar oi. Não sei, travaria. Eu achei que eu ia travar também, mas você sabe que quando eu cheguei, eu acho que eu já cheguei muito também dona de mim ali, e a Viola percebeu. E ela comenta na hora que eu faço a primeira pergunta para ela, que eu pergunto como é que foi para ela criar aquele filme onde ela se preocupou em colocar as mulheres negras ali no centro da narrativa, tal. E aí ela falou para ela o quanto era importante olhar para uma mulher negra como eu, que tinha entrado ali dentro da sala tão dona de si ali para entrevistá-la. Aquilo para ela emocionava, assim. E na entrevista dá para ver isso, claramente. Né? Depois, quando ela fala, eu sou meio tímida. É, tá? verdade. Ela ficar em casa, tá? Eu acompanhei essa entrevista, foi muito boa. Ai, né? que bom. E essa relação é legal, né? Porque aí você vê, começou com o seu interesse na Madonna, e aí, depois de muito tempo, toda essa construção, essa carreira, né? Até mesmo o programa, porque é uma janela ótima para isso, né? Para você levar essa causa muito importante e você sempre ir pontuando isso. E, de repente, essa entrevista maravilhosa, e aí, de repente, você entra, e aí tem outra coisa, que é o inglês. Que é sensacional também, você entrevistar em inglês. Em inglês. Então, além daquela pressão...
do inglês também. Gente, era eu assim, ó. Oh my God. Eu tava bem em casa, assim, eu ficava em casa treinando assim. Oh my God, Viola, what I want to say to Viola. Oh, eu devia ter gravado e jogado nos Reels, porque meu filho já tava, pelo amor de Deus. Tava treinando algumas falas, as perguntas. Nossa, treinando as perguntas, as falas, o que eu vou falar pra Viola e não sei o quê. E se ela me... Eu pensei em tudo, eu já tava Então, eu acho que o problema é assim, meu, se ela responder isso? E se ela responder aquilo? Não, e o meu medo era... E se ela não entender o que eu falei, né? E olha só, realmente. É muito foda, porque assim, tem um impostor presente comigo e com muita gente aí ao longo dos dias, né? E eu saí da entrevista muito emocionada, mas eu peguei e mandei um áudio pra minha equipe. Ai, gente, pelo amor de Deus, me deixa fazer um off dessa entrevista, porque o meu inglês estava muito ruim, muito péssimo. Aí, uma pessoa que trabalha comigo, Ramiro, ele virou e falou assim, ela perguntou de novo pergunta, disse que não entendeu? Não, ela respondeu todas. Então não tá então não tava péssimo. Não tava péssimo. Ela entendeu de primeira. Ela entendeu, ela respondeu, assim. Mas é aquela coisa do impostor que ficava ali. Não tá perfeita. Não tá perfeita. Não tá. Você falou uma palavra com uma e acontece esquisita. e acontece muito. Acho que qualquer coisa que a gente faça e a gente quer que saia, né, minimamente perfeito, qualquer coisa que aconteça, às vezes para você tem uma tempestade em um copo d'água, é algo horrível. Às vezes, para a pessoa que está assistindo, você não repara. Mas nem percebe, às vezes. Igual você falou assim, meu inglês estava... Desculpa, não achei em nenhum momento que seu inglês estava horrível. Muito pelo contrário. Eu falei, olha que coisa bacana, né? É porque você tem que ter muita responsabilidade e coragem de chegar ali, mandar o inglês na lata e conversar tranquilamente. Bora conversar. E eu nem cumprimentar, eu só ia aquele de sobrancelha, sabe? Cabeça. Opa, bom. E vai o português, né? Opa, tá bom. Vai entender. Vou levar um tradutor, né? Mas é então... muito louco isso. E assim, e eu tive que falar pra mim mesma, assim, a gente tá acostumado a ver estrangeiros que vêm de fora do Brasil e tentam falar esse português. A gente se esforça ao máximo para entender o que eles estão falando. A gente não entende muitas vezes, porque a língua portuguesa é difícil, assim como para nós, muitas vezes, o inglês é difícil. Só que a gente está acostumado a essa cena e não tem essa cobrança desse estrangeiro que ele fala esse português perfeito. Por que eu tenho que me cobrar desse inglês perfeito, extremamente perfeito? Exato. Eu ainda estou aprendendo também, né? E eu venho de um grupo de pessoas que não teve o inglês como uma segunda língua desde o início da vida, que fui aprender mais tarde e que, aliás, para os jornalistas que estão assistindo a gente, inglês para nossa carreira é fundamental. Isso coloca a gente num outro patamar, mesmo que a gente não fale, que a gente não consiga desenvolver uma conversa com facilidade, porque a gente tem um certo nervosismo e tal. Poder escrever, poder ler, poder entender o que as pessoas estão falando com a gente, facilita muito, facilita demais pra gente. Exatamente. Basicamente, esse é o exemplo nato, assim, né? Você tem uma entrevista desse tamanho, desse porte, e aí você mesmo conseguir conduzir sozinho, sensacional. E ali era um negócio assim, se eu não falasse inglês, eu não podia. Porque não podia entrar o intérprete. Era uma pessoa. Era uma pessoa só, olha aí, não podia o intérprete. E ela falava inglês, né? Uhum. Então era isso, né? São as oportunidades da nossa vida, né? E também tem muito a ver com onde a gente quer chegar. Porque quando eu comecei a contar essa história, o que eu comecei falando que era a Cris assistindo a Glória Maria entrevistando a Madonna. A Glória, pra mim ali, a Glória estava falando inglês na entrevista, a Glória depois veio falar no podcast do Mano Brown que o inglês dela naquela época era muito ruim, que ela decorou as perguntas, e foi tal, pra conversar com ela, blá, blá, blá. Mas aí na hora que você entende que seu sonho é, talvez, entrevistar a Madonna, então o que precisa? Tem que fazer parte dessa caminhada, tem que ter o inglês ali no meio, faz parte do né? seu sonho. Faz parte do seu sonho, já não vai né? ser uma pedra no caminho, e aí vai ser vem processo, né? o básico do Emicida, né, amor? Que é, se você não vai correr atrás do seu sonho, ninguém vai correr por você, porque você é a única pessoa na Terra responsável por ele, né? Exatamente. E acho que falta um pouco dessa percepção, né? E ainda mais assim, a causa que você leva, que já é muito complicada, né? Trabalhar sempre 2 vezes mais, sempre não querer desistir. E hoje, por mais que já seja diferente, né? Isso já está mudando um pouquinho, já está começando a entrar um pouco mais de pessoas que
pretendem estar na área, a gente vê outras personalidades na TV, até mesmo na Globo, em todas as emissoras, né? Você também tem um projeto muito bacana, que é o Estação Livre, né? Que leva justamente esse tipo de pauta, né? Essa discussão, trazendo professores, né? Você mesmo entrevistando, por exemplo, a mãe do Emicida também, que foi sensacional também na entrevista, né? Então, esse tipo de situação... É muito bacana, né? Porque vai enriquecendo tanto a história da cultura na televisão, quanto também para sua carreira. E aí você vai pegando, vai agregando para aquilo que você quer realizar durante o seu sonho, né? E você sabe que uma das coisas que eu acho mais bacanas que a gente faz no Estação Livre, outro dia foi uma pessoa que me falou isso, e eu falei, nossa, é isso. Ela falou, alguém perguntou como que era o seu programa. Eu falei, é um programa que fala de tudo, só que tem como protagonistas pessoas pretas, né? E é isso mesmo, porque a gente fala de pautas muito simples. Às vezes a gente tem um programa falando da água. O tema do programa é a água. Então, nós fomos atrás de nascentes. A gente foi trazer um especialista para falar quais são os reais riscos da gente ficar sem água potável no mundo e tal. Mas a minha preocupação é de trazer pessoas negras, pessoas do grupo LGBT, pessoas que não estão, geralmente, nesse ambiente de televisão, falando de potencialidades, demonstrando as suas potencialidades. Porque não é que nós não estamos. Porque aí vem aquelas pessoas, mas sempre teve. Não. A gente sempre está. Só que, lógico, questionando uma quantidade que é sempre inferior à que representa a população brasileira, mas sempre num lugar de estereotipado, que é de sofrimento, que é um lugar de choro, que é um lugar que eu mesma não quero mais ver as pessoas nesses lugares, né? Então, assim, se for uma novela, que sempre é uma novela onde as pessoas negras estão representando escravos, se é um jornal, por exemplo, quando a gente está falando de pessoas negras, quando a gente está falando de mulheres negras, a coisa mais comum é eu ver mulheres negras chorando a morte dos seus filhos em chacinas num jornal, é a gente ver pessoas negras contando do sofrimento que elas tiveram porque elas passaram por uma situação de racismo. É importante que a gente tenha esse jornalismo denúncia, principalmente na questão racial, principalmente na questão LGBT, que a gente ter pessoas trans ali fazendo denúncia, sim. Mas, poxa, e a potencialidade desse grupo populacional? E os jornalistas, os advogados, os médicos? Você sabe que um dos primeiros programas do Estação Livre, a gente falou de medicina, a gente falou de saúde. Eu tinha no estúdio um médico e um fisioterapeuta. E o fisioterapeuta de dread, e o médico negro, os dois negros, tal. E dias depois, uma amiga foi para Salvador e estava conversando com um amigo que não sabia que nós éramos amigas em comum. E ele comentou, nossa, você tem que assistir um programa na TV Cultura novo. Minha mãe esses dias até chorou, porque ela disse que nunca viu um médico negro na vida. E no programa tinha 2 no estúdio e várias reportagens. É sobre isso. É sobre eu ver a possibilidade de uma pessoa se emocionar, porque ela está vendo que nós não somos aquilo que sempre contaram para a gente. Pessoas preguiçosas, pessoas que só sofrem, que só choram, que vitimistas. Não, a gente já está em outro patamar. A gente tem pessoas negras cientistas transformando a situação mundial. E sempre estivemos aí, né? Sempre. Exatamente. E foi um papo que eu tive muito legal aqui também com o Thiago Simpatia. Ai, Thiago é lindo. Que hoje está lá na Globo e eu estudei com ele, né? Eu tive essa oportunidade. Vocês estudaram juntos? Que legal. Junto, e a gente se tornou muito amigo, né? Muito amigo, assim, de visitar um outro e tal. E eu falei, preciso trazer ele aqui, né? Justamente para falar isso, porque ele sempre foi muito para frente, assim. E sempre teve essa mesma ideia. A gente tá em qualquer lugar, né? Por que eu não posso estar lá? E até perguntei para ele, né? E aí eu falei para você agora também da Vaió. Quem é que você via na época que você queria estar na TV? Né? Quando você começou ali como figurante. Ele falou, cara, não tinha. Eu não via. E eu falei, isso te desanimou? De forma alguma. Se não tem, vai ser eu. Vai ser eu, vai ser eu. É igual ao meu programa. Meu programa tem pouquíssimos, eu não sou a primeira, porque, lógico, ter a pauta negra, né? Já tem gente tentando fazer isso há muito tempo, mas hoje na televisão aberta a gente praticamente não tem programas muito difícil, assim. Né? Então, se não tem, a gente vai fazer. E quando tem, assim, você sabe o nome de tão único que né? De tão exclusivo que é, você sabe o nome, né? É uma figura assim muito diferenciada, assim, muito separada de tudo, né? A gente não vê uma sequência assim de tantos nomes, tanta gente surgindo. Vamos contar várias pessoas, né? Sabe, não é uma
uma questão que as pessoas veem com tanta naturalidade, assim, né? Parece que todo mundo tem que saber o nome daquela pessoa que tá ali, o programa dela, porque é exclusivo, é único. Mas, e muitas vezes é aquela coisa assim do tipo, como não tem... Mas já tem a Glória Maria, tipo, já tem a Glória Maria, não precisa de parece mais. que tem uma cota ali, né? Já tem a Maju. Não, já tem... Não, a Maju, nossa, a Maju trabalha lindo. Então parece Maju que ela maravilhosa, mas assim, a própria Maju também, né? não... Sabe que ela não se resume nela, né? Não se resume naquilo, né? Apenas. E do quanto é importante a gente ter também essas pessoas, não só na frente da câmera, mas por trás. Você sabe que agora... Faz uns 3 meses que eu e a Letícia Vidica, que é uma amiga minha da CNN, que ela apresenta lá o CNN Nosso Mundo e o CNN Plural. Letícia, a gente se juntou porque eu falei, Lê, eu quero muito juntar as mulheres negras do jornalismo que estão na televisão. Vamos fazer um grupo, vamos unir essas mulheres para a gente conversar, para a gente trocar experiências, para a gente até se defender do mercado, porque o mercado é muito agressivo também com a gente. Hoje, por exemplo, jornalista, a gente ganha bastante dinheiro. Bastante, que eu digo, entendam como bastante, não é tipo ficar rico, tá? Milionário. Não, não. Bastante que eu digo é que tem um dinheiro rolando em atividades de mestre de cerimônia. Geralmente quem pega muito isso são geralmente as mulheres são mais convidadas do que os homens. Tem um perfil, né? Uhum. E assim, quando o mercado movimentado pela diversidade, tendo a diversidade como uma tendência e não como um objetivo de desenvolvimento de uma nação, quando eu digo tendência de moda, porque é isso mesmo, né? Existe uma ideia de que, ai, meu Deus do céu, eu tenho que pôr um preto, senão vão me bater, sabe? Não porque ele realmente acredita que se ele tiver uma pessoa negra ali, ele vai desenvolver... Uhum. Mas tem muito disso ainda, né? Ainda tem muito. Muito. E aí o que acontece muitas vezes? O mercado vai lá, ele não quer pagar o mesmo valor que ele vai pagar para a apresentadora branca, para a negra, porque ele vai pegar a mais barata, que ninguém conhece, porque é só para dizer que tem uma negra. Quantas vezes eu fui convidada para mediação? Fazer mediação de um painel que tem 4 convidados brancos. Aí já aconteceu da pessoa virar para mim e falar assim, então, é porque agora que a gente viu que não tem nenhum negro, aí queria que você fizesse a mediação. Então, diversidade no seu painel, você vai continuar sempre, porque eu sou a mediadora, eu não estou lá para dar opinião. Eu estou lá só para organizar as coisas, deixar o negócio mais bacana, animado, né? Dar as falas, nananana, mas a opinião vai ser ainda sendo continuada dada por essas pessoas. E aí a gente fez o grupo tanto para a gente se apoiar afetivamente, mas também para a gente criar essas regras de dizer assim, não, nosso preço é esse, vai pagar esse, como que a gente se postula. E aí a gente descobriu que, embora o número ainda seja pequeno, nós somos muitas. E isso foi muito legal. É legal. A gente ter se unido, ter descoberto. Até para expor isso também, né? E mostrar isso para as pessoas, né? A gente tem postado nas nossas redes sociais, ali, nossos encontros, e tem sido tão bacana, porque várias pessoas vêm falar, poxa, que legal. E o grupo chama Herdeiras de Glória Maria. Eu que tive essa ideia do nome. Quem será, né? Porque... Quem será que teve essa ideia, né? Quem será? Mas eu fiquei pensando muito assim... Todas as jornalistas que eu ouvia, é por causa da Glória Maria, eu vi a Glória Maria. Ela tem um protagonismo importante na história de muitas jornalistas negras, né? Então eu falei, não, vamos fazer o grupo Herdeiras de Glória Maria. E aí fomos e tal. Mas eu gostava muito da Glória. Mas sabe qual que é a jornalista que eu sou apaixonada e que eu realmente, assim, muito da minha carreira tem muito dela? Astrid Fontinelli. Nossa, sensacional. Astrid. A Glória Maria foi, assim, acendeu a luz, que eu falei, opa, acho que eu gosto disso. E aí, um pouquinho depois, assim, quando eu tava adolescente, vem a Astrid na MTV, cara, com programas super bacanas. E a Astrid era aquela VJ que não só falava de música, mas que conversava, né? Ela tinha vários programas de entrevista. Ela é sensacional. Cara, Pé na Cozinha. Ela tinha um programa que era Pé na Cozinha. Aí depois ela foi pro Saia. Então, muito assim da minha vida, assim, jornalística, eu ia meio que seguindo a Astrid. Nossa, a Astrid fez isso. Acho que isso é legal, isso aqui já participou diversas vezes das edições do Prêmio Comunique-se. É verdade. Né? E eu já, ali nos bastidores, né, desde sempre, eu sempre acompanhava a movimentação da galera, né? Então, era muito bacana ver essas personalidades lá, né? Então, nossa, muito. É muito bacana. E hoje, a gente se segue ali nas redes sociais, mas não temos amizade próxima. Mas toda vez que eu encontro com a Astrid, eu falo para ela, Astrid,
Você é a jornalista dos meus sonhos. Já faz um outro grupo ali, né? Vamos fazer um outro grupo, verdade. Herdeiras Vamos fazer da Astrid. Herdeiras da Astrid agora. Herdeiras é isso da mesmo. Astrid. Herdeiras da Astrid da MTV, né? Isso dá um projeto bacana, né? eu um gostei. podcast, dá um podcast isso aí, viu? Eu gostei. Fica de olho, né? Aí você vai fazendo vários grupos, né? Herdeiras da Glória, da Astrid. Vamos criando vários. Vai entrando nessa questão, né? De vários grupos, aí várias personalidades. Bom, mas vamos lá, voltando à sua carreira. Volta que eu falo pra caramba. Mas é sensacional, mas esse gancho foi maravilhoso, né? A gente precisou falar disso aqui, né? E aí começou lá, viu a Glória Maria, aí a gente tava falando de entrevista, né? E aí a questão da também colunista, essa transição aí do impresso pro digital, também foi uma loucura, muita coisa tava acontecendo. Eu nunca trabalhei no impresso. Sério? Nunca, porque o meu início da carreira jornalística é na Prefeitura de São Paulo como assessora de imprensa. Então, eu já chego no momento em que a própria Prefeitura está saindo... que eu não posso nem dizer que a Prefeitura saiu do impresso, porque ela não tinha uma comunicação impressa, a Prefeitura, né? A maneira como a Prefeitura se comunicava com a sua rede ali de contatos era sempre pela televisão, pelo rádio, essas notícias, ou a pessoa que busca um serviço através da... Que ela se informava, né? Da subprefeitura, ia lá se informar. E eu chego num momento que é de implantação, né? Dos canais de comunicação, da Prefeitura entendendo que ela também precisa ter um perfil no Face, no Instagram, como é que faz esses serviços, né? E eu não tive o prazer de trabalhar, embora quis muito, tentei trabalhar. Eu trabalhei na Editora Abril no início da minha carreira, mas assim na parte de livros didáticos. Eu não tenho essa história. Eu queria ter aquela história maravilhosa. Porque eu trabalhei na Veja, porque eu trabalhei na TPE. Não tenho essa. Mas eu acho que as mais legais são essas, assim, por fora. São legais, as mais legais. Foi muito assim. E olha que louco, eu estava conversando com uma amiga minha, que é a Cláudia, a Clô. A Cláudia é uma jornalista fantástica, que essa sim trabalhou em tudo quanto é isso. Acho que trabalhou em Veja, trabalhou em TPM, hoje ela está na Vogue, ela é pauteira do Saia Justa. Olha. E a Claudinha, a gente estava conversando, e eu estava falando da minha carreira para ela, né? Eu falei assim, Claudinha, é muito louco, porque assim, a minha carreira como jornalista mesmo é uma carreira curta. Porque embora eu me formei há muitos anos, eu fiquei muitos anos na gestão de pessoas, na prefeitura, e eu entro para a assessoria de imprensa no início do governo Haddad, que é 2015, se eu não me engano. Então, eu fico 2015, o ano de 2015, 2016, 2017, o Haddad sai. Aí eu fiquei 3 anos na assessoria. Aí, quando o Haddad não conseguiu se reeleger na prefeitura, eu decido pegar uma licença de 2 anos, porque eu fui, ao longo do tempo, tentando entender como que eu saía do serviço público para ir para a minha carreira de jornalista. Eu queria isso. Como seria essa virada, Como que ia ser essa virada. E aí eu pego uma licença de 2 anos, porque ainda tinha aquele medo, né? E era um momento específico no Brasil. A gente tinha uma crise econômica ali, naquele momento. Então, assim, não dava para ficar desempregada ali naquele momento, né? Peguei uma grana, mas eu já tinha também a minha família que tinha restaurante. Minha mãe tinha um restaurante, eu já administrava o restaurante junto com a minha mãe. E eu peguei uma grana e fui viajar. Fui fazer várias viagens para fora do país. Aí eu fiz cobertura de festival fora do país. Aceitei convite de trabalho para a Puma. Mas eu me preparei financeiramente também para esse momento, porque a gente ganha muito pouco nisso aí, né? Nesses jobzinhos também, muito freela, muito ali. Mas esse momento é importante para mim, porque eu construo o meu nome. Ali as pessoas começam a entender quem é Cris Guterres. E eu fazia muito das minhas redes sociais, o meu veículo, porque eu tinha um blog naquela época, que depois eu deixei de ter, mas era um blog que era bastante acessado, porque eu já vinha com essa ideia de contar a história de pessoas negras em suas potencialidades. Então, assim, eu tinha um médico negro, não estava falando de racismo, a gente só estava falando de medicina, né? Falando de moda, tá? Eu tinha esse blog. É o que você falou, né? O protagonismo. É o protagonismo. É a mesma história, era só isso, com um protagonista né? diferente. E aí, nesses 2 anos, eu gravava os vídeos e no final eu falava assim, anota o meu nome, Cris Guterres, você ainda vai ouvir muito falar sobre mim. Era seu encerramento. Era meu encerramento, sempre o meu encerramento ali do meu vídeo ali. E eu ficava ali na minha comunidade e tal. E por conta disso, logo em seguida, quando acabam os meus 2 anos de assessoria de período sabático, fugiu a frase...
É um momento importante para mim, porque o que acontece? Eu, como empreendedora, que são duas coisas que aconteceram ali concomitantes, né? Eu fui atrás da minha carreira de jornalismo, mas eu também não deixei de viver o que deveria ser vivido como empreendedora. E eu e minha mãe, a gente tinha um restaurante aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, numa esquina da Rua Augusta com o Antônio Carlos. E, assim, era um dos pontos mais importantes de culinária aqui daqui de São Paulo, né? E num bairro que é o principal bairro econômico do país, eu acho. Hoje, talvez não tanto, porque São Paulo já tem outros polos, sim, né? Vai econômicos. Mas não deixa de ser... Não deixa de ser. Quantas reportagens a galera fala, estamos aqui direto da Avenida Paulista, o coração econômico do Brasil, né? E aí a gente foi contar essa história também. Então eu comecei como empreendedora a participar de vários desafios, de conexões com empresas. Fomos levando a nossa história, até que eu fui parar num reality show na televisão, na Band. Que era um reality que chamava Um por Todos. Tem tudo registrado no YouTube, gente. Vai lá, Um por Todos. E isso eu gosto de contar essa história. Era um reality da Endemol com o pessoal da Cacau Show. Que a Cacau Show é a maior fábrica de chocolate do mundo. Não existe nenhuma outra maior do que a Cacau Show no mundo. É maior do que a Lindt, é maior do que qualquer outra fábrica de chocolate internacional que a gente super valoriza, assim. E eles fizeram um reality show ali para colocar a Cacau Show, né, em destaque e convidaram algumas equipes empreendedoras para desenvolver um produto para a Cacau Show. E eu sempre fui uma pessoa, eu sou criativa e sempre fui muito ligeira e tenho, acho que uma coisa bacana que eu tenho, eu consigo lidar muito bem com um trabalho sob pressão. Então, o reality foi uma coisa bem legal para mim. E eu fui convidada como líder de equipe. Então, eram várias equipes com 5 profissionais, era o empreendedor que era o líder, o vendedor, aí tinha o marqueteiro, tinha um engenheiro para entender como é que a fábrica ia conseguir produzir aquele produto. Nossa, porque a gente ficou gravando dentro da fábrica da Cacau Show. Fábrica mesmo, vocês já produziam ali. A gente já produzia ali. Já tinha noção do que ia sair dali mesmo. Dali dentro da fábrica. E tinha uma chocolatier também, tinha 5 Era a equipe completa, né? Eram os Vingadores da Cacau Show. E um reality show, lógico, né? Então, assim, tem toda aquela emoção de reality, né? As brincadeiras. Tem que ter, né? Pra gerar ali conteúdo, né? O conteúdo, as pessoas engajarem. Pô, que legal. Enfim, isso tem no YouTube? Tem no YouTube. Eu não sabia, legal. E a minha equipe foi a equipe vencedora do reality show. A gente venceu e o nosso produto, o nosso prêmio era receber royalties, porque o produto criado foi lançado pela Cacau Show. Então, o produto nosso era um creme de cacau. Era bem aquela época em que todo mundo tinha seu produto do potinho e tal. A gente entendeu que era a única coisa que a Cacau Show não estava, que a Cacau Show tinha essa ideia de estar em todos os momentos do brasileiro. A gente falava, não tá no café da manhã, não tá. Começa pelo dia, né? Começa o dia. Então, a gente criou um creme de cacau. Tinha uma ideia de um chocolate mais intenso. O paladar brasileiro para o chocolate está mudando também. Fizemos uma pesquisa, fomos atrás, produzimos, ganhamos e a gente, durante 2 anos, a gente vendeu esse produto. Esse produto foi um produto da Cacau Show. Hoje ele saiu agora em dezembro do ano passado, da linha de produtos, mas a gente vendeu esse produto. E eu acho legal contar essa história por 2 motivos. Um, que mostra essa versatilidade que é a Cris Guterres, porque ao mesmo tempo que eu ganhei esse reality show, eu fui investindo na minha carreira como jornalista, então eu fui mostrando essa versatilidade, mas essa final desse programa, na final, eram 2 equipes empreendedoras, uma liderada por mim e outra pela Márcia Santos, que era uma mulher trans. A gente chegou na final do programa com as 2 pessoas que seriam vistas como a cota, né? Tipo, vamos chamar elas aqui. Tanto que no começo que eu fui convidada, eu falava, vocês só estão me convidando porque vocês querem uma pessoa preta. Isso aqui. Nós 2 fizemos a final. A minha equipe ganhou, né? A da Márcia não ganhou, mas assim, eu lembro muito bem que uma das... E a emoção de ganhar, eu falei assim, cara, eu tô feliz que eu ganhei, mas assim, eu acho que quem mais ganhou foi o Brasil, porque você tem um programa na televisão brasileira onde uma mulher negra e uma mulher trans chegam na final, que é um programa que ele é real, ele mostra os desafios de se criar um produto. Você colocar 2 mulheres negras numa posição de destaque, liderando uma equipe de alto impacto...
cara. Tem muita coisa mais envolvida, né? É muito mais, não é simplesmente, né, um produto que a gente está criando. Tem muita não coisa é, envolvida, tem muita né? coisa, muita coisa. E isso também me ajudou. E aí, logo em seguida, eu me torno colunista do Universo, porque eu também era essa mulher que vinha falando, questionando muitas liberdades femininas. Isso sempre foi um ponto meu. Eu sempre trouxe isso muito à tona. O Universo me convida para ser colunista. E a coluna no Universo me coloca para o mundo, né? Tem muita leitura, né? Num país onde dizem que os brasileiros não lêem, né? Não leem. Pois é. Eu tenho texto lá no Universo que tem mais de 2 milhões de todo mundo gosta, compartilhamentos. Acompanha. Porque nessa virada também, com as mídias digitais, muita gente acompanha o blog. O blog, né? A gente tinha uma época que os blogs eram ascensão no Brasil, cara. Super! Eu tinha um blog que eu ficava chocada, falava, gente do céu, quanto a gente tá lendo? É a mesma coisa hoje do podcast. Meu blog quer doar toda hora, porque eu não tinha grana, então... Cris, eu não tô conseguindo ler. Então, era a mesma coisa do podcast hoje, né? O que seria hoje. Né? Todo mundo tem esse canal, né? Essa disposição para fazer um canal de podcast, né? E a mesma coisa do blog, quando começou a virar da internet. Todo mundo queria ter um blog, todo mundo escrevia, todo mundo lia. E até hoje, acho que a galera não perdeu essa mania. E é muito pelo contrário. Quando você tem um assunto, você tem outra perspectiva, você apresenta isso... Aí fica mais fácil de você ler. Nossa, muito, né? Isso que eu ia te perguntar, lá nessa coluna, você já tem um leque um pouco maior para trazer um assunto que você queira? Tenho, ou como que é isso? Tenho. Eu acho que o Universo me deixa muito livre para escrever os temas. Hoje a minha editora, que é a Camila Brandalais, mandar um beijo para a Camila, que me aguenta. Merece um beijo. A Camila me deixa muito livre, a gente conversa um pouquinho antes. Tem essa ideia de se pensar... A Universo é o espaço do UOL para conversar com as mulheres, então tem essa preocupação. Mas eu falo de política, eu falo de abuso sexual, eu falo de... Eu dou dica de um livro que eu estou lendo. Na semana você vai pegando ali e vai colocando. Vou entendendo o que está rolando. E eu falo muito o que eu acho que as mulheres precisam ler também, sabe? Às vezes dá pra falar, às vezes eu falo de maquiagem também, às vezes eu falo de roupa. E assim, eu tenho um espaço bacana porque toda segunda semana do mês eu abro para que uma outra mulher negra escreva. Ah, que legal. Na coluna, né? Legal, tem porque esse espaço, a gente sabe, né? tem esse espaço, assim, tem essa dificuldade, né, do canal se abrir pra gente. Muitas vezes é uma menina que está começando, não sabe onde escrever. E eu precisa, né? Precisa de um espaço. E assim, o UOL tem uma visibilidade muito grande, né? É legal. Então, bora lá. Eu abro, vai, escreve, a gente conversa um pouquinho o tema antes, dou umas dicas. Olha, texto assim pega, texto assim não pega. E aí escreve. E é muito legal, fiquei muito feliz que uma das meninas que escreveu foi esse ano até, já está fazendo freela para o UOL, produzindo texto. E é sobre isso, né? É sobre a gente não ir sozinho também, né? Abre a porta, deixa outras pessoas entrarem também. É aquilo, às vezes, para as pessoas faltam entender que é só uma oportunidade, né? Às vezes o que falta é isso, a oportunidade, né? Se a pessoa vai conseguir seguir carreira, aí vai depender dela. É um sonho dela, sabe que ela quer isso ou não? Mas a oportunidade, né, foi dada. Isso é legal. Né? É aquilo. Talvez nem todas que têm esse espaço vão conseguir um estágio na UOL, em qualquer outro lugar. Mas já vão conseguir ali o empurrãozinho, né? O espaço, conseguir colocar tem um portfólio. o seu nome, o portfólio. Alguém pergunta, que é importante. Me manda seu portfólio. Não tem um texto publicado. Aí tem um texto publicado. Hoje também tem muitas possibilidades, né? Com o celular, com as redes sociais. Muita gente produz vídeo, produz conteúdo. Tem muita coisa rolando ao mesmo tempo. Então, para quem está começando agora também, eu acho que tem muita concorrência, mas ao mesmo tempo tem muita possibilidade também. É mais fácil de você colocar sua cara, né? Porque eu lembro que quando eu comecei, eu ia nas TVs, tentava fazer contato com as pessoas carregando uma fita VHS. Não, e muita gente. Debaixo do braço, Começou de uma assim. gravação que eu tinha feito na faculdade. E muita gente começou assim, né? Você tinha um vídeo em específico ali, um projeto que você fez, ou uma gravação que você fez, tinha isso em fita e tinha que deixar na mão da pessoa certa, né? E contar com a boa vontade dela também, né? Porque ela poderia falar, vou ver, mas não vai. Né? Então, não vai, então tinha todo esse processo. Então é muito complicado. Então hoje, ter esse espaço é muito bacana, né? Abrir para outras pessoas, né? Faz a diferença, né? Assim como fez para mim também. Eu cheguei no UOL por causa de uma moça chamada Cristiane Pinto, que trabalha no Google. Ela foi convidada para ser a colunista
do UOL. Era um momento que o Universo estava reformulando, os colunistas. Quem foi convidada foi ela. E ela virou e falou assim, olha, eu acho que esse momento não é para mim, mas eu tenho uma pessoa que eu gostaria muito que ocupasse esse espaço, se vocês gostarem dela. E ela me indicou. Por coincidência, nós somos as duas Cristiane, né? E ela me indicou, é a Cristiane Guterres. E aí o pessoal do UOL me ligou, era a Marina Bessa, a editora na época, e a Marina me ligou e falou, Cris, olha, a Cris te indicou e tal, você não quer? Eu falava, ai, mas será? É muito para mim, olha que loucura, sabe? Achando que era muito para mim. É aquilo que a gente falou no começo, né? Esse impostor que fica... que fica ali pentelhando, Ah, né? não, você já tá... E também tem muito disso, né? Principalmente quem permite, né, fazer muitas coisas ao mesmo tempo, quando surge um novo desafio, uma nova oportunidade, a galera fala, não, mas será que é o momento? Tô indo bem aqui e tal. Às vezes você muda e é legal, né? São experiências novas, é uma janela nova para você buscar ali também um pouco do seu sonho, né? Implementar, colocar um pouquinho ali. Não, e é uma janela incrível, assim. Incrível, né? Para mim, uma das coisas mais legais é alguém ler um texto meu lá no UOL. Já foi incrível a primeira vez que eu escrevi, porque o meu primeiro texto que eu escrevi, na época, falava de uma questão que estava no momento que era uma situação de moda, de racismo na moda. E aí, eu escrevi meu primeiro texto e eu não fazia ideia do quanto o UOL era grande. E aí, um monte de gente me ligando. Nossa, que lindo, você agora é colunista do UOL, não sei o quê. E o texto bombou, assim. Eu falei, meu Deus, o que é isso, né? O quão grande é isso, né? O que está acontecendo, né? E aí a pessoa lê e ela tira um momento para me mandar um e-mail agradecendo, para entrar nas minhas redes sociais e comentar. Claro que tem de tudo, né? Porque também tem os haters. Então tem a galera que entra também para criticar. E criticar tudo bem, né? Mas o problema é quando ela entra para agredir, né? Porque a crítica também ela é necessária e muitas vezes me leva a pensar em situações que eu falo, poxa, talvez essa pessoa tenha razão. Mas ela entra para agredir. Mas assim, a maioria das pessoas que vêm falar comigo, elas vêm para agradecer, para contar uma história. Nossa, aquele dia que você escreveu um texto assim, é muito bacana. É muito gratificante demais. É muito gratificante. Isso, eu acho que isso não tem valor. Não tem valor. É aquilo que você falou. A pessoa tirar um tempo, depois que ela lê o texto, ela lembrar de alguma coisa, ou até mesmo sentir na vontade de falar, eu preciso agradecer. Preciso Eu preciso ter o contato com ela. Isso é muito gratificante, né? Muito legal. E aí, nessa parte de influenciadora, foi no meio de tudo isso que você começou a ganhar esse destaque, a ser até mesmo a indicação na Forbes também, né? Como que foi tudo isso? A indicação da Forbes vem no momento do podcast, porque eu fiz com a Renata Hilário, a gente tinha o Meteora, né? Tá parado o Meteora agora, eu pretendo muito voltar com ele, mas não sei se a gente volta da mesma maneira como a gente estava. Ali em 2017 a gente começou. O podcast não era o que era hoje no Brasil. Eu acho que naquela época a gente devia ter uns 2.000 podcasts no Brasil e hoje a gente tem quase 3 milhões, né, de podcasts. É muito. E eu e a Renata, a gente era muito fã da Juva Lauer e da Cris Bartz, né? Do Mamilos, né? Mas a gente ouvia as duas e a gente sentia falta de um recorte de raça, porque eram duas mulheres, as duas são duas mulheres brancas, trazendo assuntos importantíssimos, são excelentes comunicadoras, mas a gente ainda ouvia e não se sentia tão bem representadas assim. E a Renata Hilário, que é uma publicitária fabulosa. Renata Hilário, hoje, ela é publicitária da Ambev e ela é uma das produtoras, inclusive, do Mano a Mano, do Mano Brown. Ela é a produtora executiva do Mano Brown. A Renata, na época, falava para mim, você tem que ter um podcast, você tem que ter um podcast. Eu falava, mas sozinha dá muito trabalho, né? Não, Renata, dá um trabalho do caramba. Dá mesmo. Vamos fazer comigo. Aí consegui convencer a Renata a fazer o podcast comigo. Naquela época, pouquíssimos podcasts. A gente começou a fazer um podcast que era podcast mesa, conversa, convidado, trazendo temas do universo feminino, feito por duas meninas negras. Então, assim, de repente, a gente conquistou um público muito intenso. E o que o nosso público falava muito isso, assim, a gente adora o Mamilos, mas quando a gente ouviu vocês, a gente se encontrou. Porque a gente tinha um público de mulheres negras grandes e nosso público era variado, mulheres, homens, mulheres brancas também, mas a gente tinha ali aquele público grande, era a maioria. Mesmo, o recorte era de mulheres negras, porque a gente fazia questão de trazer as nossas opiniões. Então, quando a gente trazia as nossas opiniões, a gente
trazia pautadas pelas nossas vivências, né, no mundo. E a gente cresceu muito rapidamente com o Meteora. E em contrapartida, eu já tinha saído da TV, eu tinha ganhado o programa, né, o reality show. Eu já tinha ali e já vinha nutrindo as minhas redes sociais aos poucos. Então, já tinha as marcas me procurando, já estava ali naquele ambiente. E o Meteora, quando a gente vem com o Meteora, acho que no nosso segundo ano de Meteora, que ainda também não era o ano do boom do podcast, o ano do boom do podcast mesmo é depois de 2018, que é quando acho que o Spotify faz o Summit aqui. O Spotify percebe, gente, é o Brasil. Tá chegando. Tá chegando. Vamos fazer. Eles fazem o primeiro summit aqui, né, no Brasil. Primeiro summit mundial dos caras aqui no Brasil, porque eles entendem que vai ser o mercado. Eu acho que hoje, se eu não me engano, nós somos o terceiro mercado de podcast no mundo. A gente pede para os Estados Unidos e pede para um outro país, que agora eu me esqueci que país que é, mas é um país assim inimaginável, tipo assim, mas que é um país que adora podcast. E aí é nessa que eu e a Renata, a gente recebe a gente é considerada pelo YouPix, pelo Media Ninja e pela Forbes uma das criadoras de conteúdo mais criativas, porque a gente estava fazendo um formato de podcast que quase ninguém fazia, e a gente fazia o podcast que quase ninguém fazia, e a gente fazia um formato que quase ninguém fazia. Porque a gente fazia o programa quinzenal, a gente fazia a mesa, mas a gente tinha colunista. E uma das nossas colunistas era a dona Jacira, mãe do Emicida e do Fiote, que é uma artista incrível, uma escritora, uma poetisa, cantora, uma mulher completa. E a dona Jacira também era uma conquista. Então, a gente veio com várias propostas que eram diferentes. O nosso podcast era uma ideia de uma revista. Então, uma revista tem um colunista, tem um tema central todo mês. A gente tinha pequenos episódios para a gente falar de política. Vamos fazer um combo aqui só de empreendedorismo. A gente já foi ali naquela época trabalhando. Tão bacana foi o programa que a gente fez, que a Renata hoje é a produtora executiva do podcast, de um dos podcasts mais ouvidos do país. O Mano Brown acho que ficou em segundo lugar, perdendo primeiramente para um podcast de horóscopo, que é um podcast diário, e o deles é semanal. Não tem muito o que fazer, né? E aí nessa que Forbes disse, olha essas mocinhas, olha que bonitinhas elas. Acho que elas estão merecendo. Tem um recorte importante, porque assim, a Forbes fez uma lista dos 20 criadores de conteúdos negros mais relevantes do país, mais criativos. Eu faço questão de tirar a palavra negros nesse momento, porque eu acho que assim, nesse momento a gente precisa de criadores de conteúdo. Né? Eu quero estar em algumas listas dos melhores, não só porque eu sou negra, mas porque eu faço, porque eu crio. Né? Eu falo muito de raça. Eu falo muito das intersecções, eu me posiciono, eu estou aqui, a gente está falando disso hoje. Você não me perguntou e eu já logo no início eu já trouxe, porque tem uma questão, que o fato de ser mulher negra, não, isso faz parte de mim. Só que eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano. E eu falo de comunicação, eu falo de empreendedorismo, eu falo de inovação, empreendedorismo de impacto. Eu estou em outros espaços também, eu posso falar de outros assuntos. E na hora que tiver a lista dos melhores, que isso não faz a menor diferença para mim, mas faz diferença para o mercado. O mercado adora uma lista dos melhores. E se eu não estiver na lista dos melhores, talvez eu não entre, não faça parte da dança, sabe? Eu quero estar na lista com todo mundo. Sim, todo mundo por igual ali, né? Então vamos fazer uma lista. Deixa eu fazer uma listinha dos brancos, uma listinha dos LGBTs, uma listinha dos negros, uma listinha de mulheres que gostam de mulheres, mas saem com homens. Vamos fazer uma listinha das mulheres brancas que pintam o cabelo de vermelho? Não. Se for para segmentar tudo assim. E essa segmentação segmenta também pagamento, porque aí a gente sabe que o grupinho das mulheres influencers brancas vão ganhar muito mais do que o grupo das mulheres influencers negras, que vão ganhar muito menos do que o grupo dos homens influencers brancos. Segmenta tudo, né? E aí, querendo ou não, é uma forma de tirar a oportunidade da pessoa que está fazendo um trabalho legal. Né? Porque aí é aquilo que você falou, na lista dos melhores, né? Independentemente dessa segmentação, quem está ali na lista dos melhores? Né? Inclui todo mundo junto numa lista só. Todo mundo numa lista só. Aí, quando a gente vê a lista que é dita a lista dos melhores, que é todo mundo junto numa lista só, tem 20 pessoas, aí vai ter um negro, uma pessoa trans, se tiver essa pessoa trans, por exemplo, que muitas vezes está
completamente excluída. Então, são várias coisas que a gente precisa ir mudando aí ao longo do caminho e que a gente vai transformando. E por isso que a gente chegou também nessa lista, porque eu e a Renata, a gente veio também questionando, transformando, né? E hoje eu tenho o prazer de ser amiga da Ju e da Cris, do Mamilos. E a Cris, e elas sabem, inclusive, quando a gente começou porque a gente começou a perceber que estava faltando essa questão no Mamilos. E tudo bem, não é uma crítica, o Mamilos tem que mudar, não. Eu só vi uma oportunidade. Sim. Né? Só vi uma oportunidade. Isso não exclui tudo que elas construíram, né? Muito pelo de contrário. maneira alguma. Maravilhosas, maravilhosas. A Cris é muito minha amiga. Vive me indicando para trampos, inclusive. Essa semana mesmo ela me indicou para um job. A melhor amizade de todas é essa. A amizade que indica para job. Essa é a melhor amizade de todas, né? Nossa, por mais amizades assim, né? Que manda job, gente. É job, não é problema. Com certeza. Bom, e aí, beleza, olha só, né? Quanta coisa acontecendo, bacana. Chega o programa Estação Livre também. Como você falou, pauta sobre tudo. Tem a entrevista da Vaiola, mas eu quero te perguntar, teve mais alguma matéria, algum momento que te marcou bastante? Eu gosto muito do dia que tem um programa que a gente fez, que é um especial sobre afeto, que a gente recebeu no estúdio a Djamila Ribeiro com a Érica Malunguinho. Que é um programa muito bonito. Ficou lindo, assim, o conjunto. Sabe que você assiste e fala, nossa, no final você fala assim, meu Deus do céu, eu sou maravilhosa e minha equipe é mais ainda do que eu. A gente fez um trabalho incrível, assim. E eu fiquei muito feliz, porque no final a Érica Malunguinho virou para mim e falou assim, nossa, estou muito feliz, porque é a primeira vez que eu venho ser entrevistada e que ninguém me pauta sobre gênero. Eu estava aqui simplesmente como uma mulher. E é sobre isso, porque a Érica Malunguinho é a primeira deputada trans do Brasil, né? De São Paulo, Sim. Né? E a gente convidou a Érica para falar de afetos. Em nenhum momento a gente pautou a Érica. Como que é ser uma mulher trans? Porque questão de gênero, não. Eu acho que a Érica, no meio do programa, ela trouxe isso. Ela foi falar de uma referência que ela teve na infância. A primeira vez que eu ouvi isso foi quando eu vi uma mulher trans na televisão. Ela trouxe. Sim. Então, isso também me deixou muito, muito feliz. Não foi algo pressionado, né? Pautado, né? Não. Mas tem vários momentos legais, assim. Eu entrevistei o MV Bill, que foi uma entrevista muito bacana. E eu sou fã do Bill, então, assim... Foi bem bacana. Uma coisa que eu amo, que eu gosto muito de falar, por exemplo, do programa, que isso tem a ver com a construção do programa. A trilha sonora é do KLJ. E eu sempre fui muito fã de Racionais. Eu quase vim hoje com o boné dos Racionais, inclusive. Eu só não vim porque... Seria sensacional. Mas, então, eu tenho um filho adolescente, né, que disputa comigo ali algumas coisas do meu armário e eu não achei meu boné. E aí... quando a gente estava construindo ali o programa, né, na TV Cultura, eu falei, gente, eu gostaria muito que a trilha do programa fosse feita pelo KLJ, porque a minha vida inteira eu ouvi muitos Racionais. Eu acho que uma música dos Racionais tem muito a ver com a minha carreira, que é capítulo 4, versículo 3. Essa coisa que o Brau fala, né? Minha palavra vale muito, eu tenho muita munição, vou atirar pro bem e pro mal, ter a palavra, né, como a minha arma. Eu tenho isso, a palavra é minha arma. De liberdade, da minha liberdade e da liberdade das pessoas que acreditam no que eu falo e que vêm comigo. Eu queria muito que fosse KLJ, porque apesar da música ser cantada pelo Brau, o beat que se começa a música é do KLJ. Então vamos fazer KLJ? E eles toparam, e o KLJ topou também. Então a trilha do Estação Livre é do KLJ. É algo que eu fico muito feliz, assim, tenho muito orgulho de contar. E isso porque, os 4 Racionais, assim, são muito transformadores, né? São uma escola política para pessoas como eu que vim da periferia. Eu começo a entender de política mesmo, sentada na escadaria da escola com 11 anos de idade, tentando decorar Domingo no Parque, que era a música do momento dos Racionais ali nos anos 90, né? Então, vem desse lugar, assim. Mas tem vários momentos assim, especiais. O programa que a gente fez especial do ano passado, de novembro também, que veio o Salgadinho, veio a Margareth Menezes, veio Carol Conká, MC Carol. Fiquei muito feliz. Gente, eu era a pessoa que ficava ligando na época de rádio para pedir música do Salgadinho. O Salgadinho estava no palco comigo.
Luan, vai. E eu falei pra ele, Salgadinho, eu sou fã de verdade, eu gosto do lado B. Eu comecei a falar pra ele as músicas, ele falou, você gosta do lado B mesmo. Já conhece, é assim que a gente vê, né? Se conhece ou não. Se conhece ou não. O cara fica até impressionado, falou, não, essa aí nem eu lembrava. Essa que eu vou dar uma moral pra ela. Essa aí nem eu lembrava, você lembrou muito bem e tal. Mas é isso, eu acho que são coisas, são janelas que, querendo ou não, faz parte do trabalho e querendo ou não, enriquece mais ainda. Enriquece muito. E o dia que eu fiquei mais nervosa foi o dia que a Lued foi no programa Lued de Luna. Eu sou muito fã da Lued. Muito fã da Lued, gente. E aí ela foi no estúdio ainda. E eu errava o tempo inteiro o programa. Aí minha diretora, uma hora, acho que eu relaxei na hora que ela falou assim. Minha diretora no ponto falou assim, calma. É só a Lued. Fica tranquila, tá tudo bem, não precisa ficar tão nervosa. Eu falei, ai, gente, é verdade, acho que eu tô muito nervosa por causa da Lued. Você falou pra ela que tava nervosa? Falei pra ela. Falei. Mas aí se ela calma, eu acho que dá mais uma tranquilizada. Mas acho que é só o contato inicial também. Porque você vê, você fica... Ai, agora tá. Fulano veio, mas meu depois Deus. Depois que você já mantém o contato, você já fica mais tranquilo. Fala, agora vai. Agora vai. E aí depois vem o pós, né? Que você fala assim, ai, não, foi uma porcaria, não gostei, não sei o quê. Assiste. Você não assiste, não. Ou você não consegue nem dormir. Nossa, o que ela achou de mim, né? É aquela história do... O Porchat conta como chama? Da Narcisa com a Xuxa, né? A Xuxa me ama. A Xuxa me ama. Ele fala que convida ela pra um programa que a Xuxa tá. E aí acaba o programa, nos intervalos ela fica, a Xuxa me ama. Não, mas a Xuxa me ama mesmo. Tal. Fica nisso. Aí mesmo depois do programa gravado, fica, a Xuxa me ama. Não, eu acho que ela não me amou. Eu acho que ela não me amou. Então, assim, tava mais ou menos assim. Depois acaba o programa e fala, meu, será que... Nossa, o que ela vai achar de mim? O que ela vai achar? Nossa, acho que ela não me odiou. E na hora que encontrar no evento, na rua, alguma coisa, será que vai lembrar de mim? Não, mas tem umas pessoas assim que... E eu também travo. Até hoje eu me arrependo de não ter tirado foto com um crioulo. Ele passou do meu lado, eu travei assim. Aí tava um amigo meu, eu falei, meu, crioulo. Eu nem virava. Eu tava nervoso, eu falei, meu, crioulo, tenho certeza. Aí, não, Aí ele passou, atravessou a rua. Aí falou, vai que dá tempo. Eu ia, com certeza ia morrer atropelado, porque, né, eu não tava nem aí, eu fui correndo. Aí eu falei assim, não sei. Aí eu olhei e falei, não, vai que ele fala não. Nunca. Aí depois tinha um amigo, uma conhecida, ele falou assim, não, encontrei ele essa semana, olha aqui. Aí eu criou ele mesmo tirando foto, agarrando. Falei, não acredito, cara. Devia ter. Até hoje eu fico assim, meu, não... O dia que o crioulo for no programa, eu vou te convidar. Ai, por favor, me convida. Eu quero ficar lá. Nossa, por favor. E olha que eu já fui no show dele, assim, no Sons da Rua. Inclusive já teve o Sons da Rua, eu fui agora nesse fim de semana. E, cara, é uma conexão assim incrível. Até porque ele mora muito próximo, né, da minha região ali, do Grajaú. Né? Eu sou ali também, né, da região. Então um pouquinho depois do Grajaú, né? E diz que ele ainda vai no Pagode da 27, hein? Então você tem que ir pro pagode. Ai, meu, mas olha... E eu já encontrei ele várias vezes, acredita? Várias vezes assim, não. Você sempre vê, mas sempre fica nessa... E as duas foi na Paulista. A primeira ele tava vindo, tava acompanhado. E na segunda, eu também estava ali na Augusta, estava em algum lugar, na época de faculdade. Aí ele passou assim, reto. Aí eu falei assim, eu fiquei louco, o crioulo passou ali. Aí não, eu falei, não, você acha que eu tô, né, mentindo? Mas ele passou. Passou. Aí depois, mas assim, a gente vai encontrando e tal, e esse nervosismo eu acho que é natural. E assim, é legal essa história de nervosismo, porque assim, no Comunique-se eu comecei um estagiário, e aí teve o prêmio Comunique-se, que é o Oscar da comunicação, o Oscar do jornalismo brasileiro, né? Já se intitulou assim. E aí você entrava no prêmio Comunique-se. E aí eu, no entanto, jovem de tudo, começando faculdade e tal. Vamos lá. E eu falava, meu, que prêmio Comunique-se? Não, beleza, vamos lá, né? A gente tava acostumando ali, mexendo com mailing. Quando você vê os jornalistas mailing de imprensa. Beleza, vamos lá. Tom Brasil. Primeira edição, cheguei. Meu, pra mim, eu não tava acreditando. Chegava só todo... Parecia assim... É muito bonito isso do Prêmio Comunique, porque assim, são pessoas distintas de todos os tipos de canais e de formatos. Então você tinha lá pessoas da Globo, da Record, do SBT, da Cultura, da Gazeta, enfim, de outros canais. Tinha o pessoal do rádio, tinha o pessoal da mídia impressa. Você tinha de tudo. Todos ao mesmo tempo ali reunidos, conversando, batendo papo, sendo eles mesmos. Né? Porque quem vê de fora na TV, você fala, meu, nossa, essa pessoa deve ser tão... Você fala, não, a pessoa é normal. Ela sai ali, ela vai fazer alguma coisa, vai tomar um café na padaria, vai ver alguma fofoca, é isso.
E aí eu cheguei, aí tava lá, Serginho Grossman, Cabrini, só Mauro Betting, todo mundo ali, o Cid Moreira. Jamais achei que ia falar com o Cid Moreira. Né? O Cid Moreira é um amor de pessoa ali, eu já tive contato direto com ele, de pedir os áudios, né? De sempre ficar ali na produção. É um cara, gente finíssima. E aí o Prêmio Comunique abre essa porta para mim, assim, de lidar com personalidades, né? E aí eu entrei como social media também. Então imagina, além de aí você entrevista a galera, acompanhar... Mas aí você faz os vídeos da galera? O vídeo da galera, né? Então imagina, às vezes chamava, tudo bem? Grava um stories aqui e tal. Então, sempre ali com medo e tal. Eu falei, que incrível, que sensacional. Não, mas isso é muito louco. Porque eu tenho algumas coisas assim, por exemplo, Roberta Martinelli hoje é minha colega de trabalho, né? Que a Roberta apresenta o Som Livre na TV Cultura. Uhum. E eu era muito fã da Roberta, já ouvindo a Roberta no rádio, que a Roberta tinha um programa na Rádio Eldorado, que era o Som a Pino. E aí eu entrava no serviço 1h, então eu ia para o serviço ouvindo a Roberta, meio-dia ali, não sei o quê. Aí depois, por conta do podcast, a gente fez amizade com a Roberta. Foi até um evento organizado pelo Mídia Ninja. A Renata Hilário, minha parceira, foi fazer uma mesa com a Roberta Martinelli e eu ficava que nem uma louca na plateia. Você já falou para ela que eu sou fã dela? Fala. Aí uma hora a Renata fica assim, peraí, Roberta, aquela louca ali. Tá vendo aquela ali, ó? A gente fez amizade com a Roberta Martinelli. A gente virou amigas da Roberta. A Roberta foi no nosso podcast e tal. E hoje a Roberta é minha colega de trabalho. Então, assim, são vários momentos, assim. Eu também tenho vários momentos de nervosismo. Eu sou essa que encontra a pessoa na rua e eu fico sem graça de falar. Mas não é uma bobagem isso, para nossa, pensar? Eu fico muito sem graça, muita. E aí, às vezes, as pessoas falam pra mim, nossa, era você em tal lugar? Eu adoro um samba, né? Então, eu sempre é no samba. Era você no samba, tal? Assim, fiquei com vergonha de falar com você. Mas fala comigo, eu adoro. Vem, fala comigo. Aí depois você fala, não, fala, eu gosto. Eu gosto, mas aí fico com vergonha, né, de falar, né? Mas várias situações, assim. Às vezes você vai falar com a pessoa e a pessoa fala assim, eu já te conheço, que nem outro dia. Vou falar com a Maju. Aí a Maju, eu assisto seu programa. O quê? A Maju assiste o meu programa, que você tem tempo de assistir televisão. Que peso, né? Isso é maravilhoso. Muito. Manuel Soares, maravilhoso. Quando meu programa estreou, eu nem sabia que ele fazia ideia que eu existia. Ele pega e me manda um áudio. Nossa, ele é sensacional, né? Sabe? Nossa, que programa lindo, meu Deus. Parabéns, nananã. É sobre isso, né? Claro. E aí, aos poucos, a gente vai trazendo, vai incorporando isso, que eu acho que é sensacional. Mas para um papo você fala assim, que coisa besta, né? Porque é um trabalho, reconhece tudo. É porque a gente ouve, às vezes, algumas pessoas falando, eu não gosto, ou eu me sinto desconfortável. E aí, às vezes, a gente pega isso pra gente e fala que a outra pessoa... A gente acha que incomoda, né? É porque, assim, eu acho que existem situações, né? Muitas, mas assim... Por exemplo, a pessoa tá andando na rua. É normal, assim. Até então, ela não tá atrasada ou fazendo outra coisa. Agora, se ela tá no restaurante, se ela tá comendo ali, ou tá numa situação mais, né? Que exige privacidade. Aí é mais complicado, eu acho. Olha que louco. Eu fiquei pensando muito sobre isso. A primeira vez que eu sentei numa mesa com o Mano Brown. A gente estava numa festa da Bugnipe e tal. Tava sentado na mesa eu, o Jonathan Ferri e o Mano Brown. E a gente ali conversando, né? Era a minha segunda vez que eu encontrava o Mano Brown na vida, assim. E aí, cara, ele não consegue estabelecer uma frase. Tipo, essa conversa não vai, porque era uma festa da Bugnipe, então a galera gosta dele, assim. Então, assim, de 30 em 30 segundos, alguém vinha pedir uma foto, né? Ele foi muito solícito, ele não demonstrou cansaço, incômodo, em momento algum. Mas eu, que estava ali assistindo aquela cena, eu fiquei pensando, cara, que vida é essa, né? Que loucura. O que é isso? Isso é fácil, isso é difícil? Eu não tive nenhuma crítica ali finalizada. Eu só fiquei com questionamentos, né, sobre esse lugar, assim. E claro, quem quer Mano Brown, né? É simplesmente um cara que letrou uma quebrada inteira, assim. Tem um respeito absurdo de muita gente no Brasil. Ele ocupa um espaço, né, que eu acho que hoje é muito até difícil de encontrar alguém que já tenha ocupado esse espaço que ele encontrou, sendo quem ele é e vindo de onde ele veio. E aí eu fiquei assim, muito assim, nossa, cara, que loucura, você não consegue conversar. Então, é assim... Mas, ao mesmo tempo, é um reconhecimento do seu trabalho. E todo mundo que chega assim, com o olho brilhando. Você fala assim, o que a pessoa pensa? Brown, posso tirar uma foto? Mano, você é foda, isso aqui. É muito louco isso, né?
É legal, mas aí você pensa, pô, mas é um estilo de vida que ele teve que adotar, né? Porque não, quem conhece sabe, quem não vai querer tirar foto não com ele, muda né? Quem mais, não vai querer imagina, tirar um vídeo? Então, se ele fosse irritar ou ficar, né, assim, meio pra baixo, toda pessoa que for lá, né? Aí ele não vai ter vida, né? Não vai conseguir sair. E ao mesmo tempo também vai dar galera de... É que tem muita gente também que, né, quer chutar o balde, né? Ah, grava um áudio aqui, grava um vídeo. Esse do gravar áudio do vídeo. Muito engraçado. Manda uma mensagem pro grupo aqui, não sei o quê, tal. Tem isso, né? Tem. Às vezes cabe e tal, mas acho que é muito de situação. Mas de todo jeito, o medo leva a gente a dar um passinho pra trás e não falar nada, independentemente da situação, né? Se tá confortável, se não tá. Mas no dia que eu encontrar a Beyoncé, não vai ser assim, não. Aí eu vou avançar nela. Aí não dá. Segurança vai ter que me prender. Não, se um dia você encontrar a Beyoncé, aí não tem tempo, não tem hora, não tem lugar, né? Não o importante tem, é a gente... eu falo isso sempre. Eu e a Renata, a gente falava, um dia a gente ainda vai entrevistar a Beyoncé, hein? A gente ainda vai entrevistar a Beyoncé. Anota aí, gente. Cris Guterres, entrevista a Beyoncé. Já deu certo uma vez, né? Anota aí já que deu. A Cris vai ficar famosa e ficou. Agora anota aí que a Beyoncé vai estar no Estação Livre e no podcast também. Tá bom, combo? Tá bom, combinho. Nossa, melhor que isso. Tá certo. Cris. Só ela ir na minha casa agora. Melhor que só ela ir na minha casa. Já pensou? Ir lá em casa. Ai, que maravilha, hein? Pô, aí a sua casa vai ficar famosa, né? A casa vai ficar famosa. A casa vai ficar famosa. famosa. A casa que recebeu a Beyoncé. Dá um podcast isso, hein? Podcast sobre casa. É verdade, gente. Aí pronto, eu vou criar até o Instagram da casa. Ixi, vai ser uma loucura. Marca vai que vai, tá vendo? Cris, pô, eu queria te agradecer. Por mim, eu ficaria aqui, nossa, horas falando com você. Gabriel, foi um prazerzão. Pô, que isso, eu que agradeço, eu fico muito feliz. Eu falo pra caralho, desculpa, gente. Mas falei palavrão, socorro! A apresentadora da TV Educativa falando palavrão. Nossa, olha só, para o mundo, hein? Dá nada, pô. Faz parte, é legal. Não, faz parte. Eu falo um palavrãozinho lá em casa. De vez em quando. Meu filho me deixa nervosa. E quando eu vejo... tem que soltar mesmo. Faz parte. É relaxado. É uma terapia, palavrão. Né? Mas, muito obrigado. De verdade, adorei o papo. Por mim, ficaria horas aqui. Obrigada. Quero, ressaltar as portas do podcast. Se estão sempre abertas para você. Se quiser Pode falar, chamar. trazer Depois, mais alguém. Quando eu vier, vou vir depois da entrevista da Beyoncé. Da Beyoncé? Tá, então não demora muito, tá? Pra gente trazer mais coisas aqui, tá bom? Não, parece que ela vem aí ano que vem. Vixe. E tem a Madonna também, né? Você quer entrevistar a Madonna ainda? Sim, lógico. Quero todo mundo. Já foi a Vaiola? Mano Brown. Mano Brown seria sensacional. Esses dias eu assisti a entrevista do Lázaro Ramos com o Mano Brown. E o Lázaro começa a entrevista assim, nossa, satisfação te receber aqui. Faz 11 anos que eu tô tentando. Eu fiquei pensando, nossa, eu comecei agora. Então, tem mais um tempinho aí. Depende do tanto que você quer, né? Se você começou hoje, falta uns 10 anos aí, 11 tá? 11 anos que eu tô tentando. Então. Vai que você pega um atalho ali. Né? Pode ser, né? Pode ser, tá certo. Bom, muito obrigado mais uma vez. E agradecer você aí também, que ficou na audiência, que nos ouviu ou nos assistiu aí pelo YouTube, tá bom? Pedir mais uma vez a sua ajuda para que você compartilhe, comente, deixa aí a sua cidade, né? Comenta, aperta o sininho, o que são as coisas? Comenta, aperta o sininho, que é para poder receber notificação. Tem os 3 Cs, né? Curta, comenta e compartilha. Isso, curte, comenta e compartilha. Aí se você tá no YouTube, ativa o sininho, tá? Por favor, porque você não perder nada. E agora tem o 4C, né? Que é o corta e compartilha, né? Exatamente. Corta e compartilha. Tem isso agora, né? No podcast tem os cortes de podcast. Ok, aqui não vai faltar, vai ser corte. Um melhor do que o outro, né? Tá certo. Muito obrigado mais uma vez e te espero no próximo, beleza? Sendo assim, um forte abraço e até a próxima. Até!